Olá a todos, recebam todos o nosso abraço afetuoso e as boas-vindas a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Dando sequência aos temas, lembramos que estamos acompanhando a sequência do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E hoje, na abordagem do capítulo 10, intitulado O Perdão, contamos com a colaboração preciosa do Evaldo, que vai trazer novas reflexões, novos ângulos. Eu sempre gosto de pensar um pouquinho no que falar nessa introdução e não posso deixar de comentar que o perdão é um assunto muito abordado em vários estudos espíritas que se apresentam. Por isso mesmo, a nossa tendência é, de novo esse assunto, já tão falado. Entretanto, não podemos e não devemos nos esquecer que cada lição do Evangelho, por ser viva em nossas vidas, assume colorido especial, porque as circunstâncias mudam, nossas vivências também mudam. E assim, cada estudo, cada abordagem, como acontece com a do Evaldo hoje, ganha o colorido especial das nossas vivências, dos nossos sentimentos e do nosso coração. É por isso que te convidamos desde já a permanecer conosco, ouvindo e escutando. E é por isso também, ressaltando tudo isso, que também queremos ressaltar a nossa participação, o nosso envolvimento. Cada colaboração, da forma a que nos dispusermos, é única e vai trazer um colorido especial a este nosso esforço por divulgar a palavra do bem, por divulgar os bons sentimentos e as boas vibrações. Portanto, participe conosco nas diversas mídias sociais, deixando o seu comentário, dando a sua sugestão, sua crítica, enfim, da forma que melhor lhe atender. Contamos com a sua presença ao nosso lado. E no final, teremos o nosso momento de prece, mais uma vez, inspirados pela beleza da poesia de Maria Dolores. Caso você queira, coloque um recipiente com água, participe com as boas vibrações que os bons espíritos responderão trazendo os bons fluidos de acordo com a necessidade de cada um. E finalmente, não com menos carinho, te convidamos. Vamos ouvir? Olá a todos. Desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. É com muita alegria que estou aqui hoje trazendo a descrição de uma passagem do nosso querido Mestre Jesus, narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Mais especificamente, abordarei o capítulo 10, intitulado O Perdão. Este é o tema principal, mas devemos lembrar do cuidado que imprimiu o autor para descrever em cada capítulo do livro não somente o tema principal, mas também o contexto no qual ele esteve inserido. Muitos de nós nos lembramos da famosa pergunta de Simão Pedro: quantas vezes terei que perdoar o meu ofensor? Será até 7 vezes? Este capítulo traz justamente o contexto em que surgiu essa famosa pergunta. Nele nos é apresentado o cenário da época, com o disseminar dos feitos de Jesus, bem como o seu diálogo com Filipe e Simão Pedro, após uma aparente mal-sucedida passagem por Nazaré. E por que esse relato é fundamental? Antes de respondermos esse questionamento, vamos a uma pequena síntese do que nos é relatado. Em alguns momentos, utilizarei as frases na íntegra, tiradas da obra por sua beleza e conjuntura poética. Apesar de todas as adversidades encontradas em Nazaré, Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do ensinamento. Enquanto isso, Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Pedro e André advogavam a causa do Mestre com expressões incisivas e sinceras.
Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias, em confronto com os velhos textos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Mesmo regressando a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade de seus ensinamentos. Não se conformaram que o mestre não reagisse às acusações e queriam justificar suas reações intempestivas. Jesus esclareceu: não podemos colher uvas dos espinheiros. Não devemos entrar em discussões estéreis, ou seja, que não produzirão bons frutos. O melhor argumento a ser utilizado é sempre o do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruídos sonoros de uma caixa vazia. Filipe reclamou que muitos falavam mal de Jesus, e o mestre retrucou: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha de nossa personalidade elevado conceito? Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe ainda reclamou da postura dos próprios seguidores de Jesus, atestando que eles estavam se repreendendo e questionando o futuro, se nem entre eles mesmos havia um entendimento. Jesus disse: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo, e que o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto, Pedro questionou se para perdoar não deveríamos aguardar o arrependimento do inimigo, e que muitas vezes o malfeitor assume a atitude dos lobos sob a pele de ovelha. Jesus ponderou: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade, e que em nenhuma circunstância deveríamos cogitar de saber se o irmão está arrependido. Devemos esquecer o mal e trabalhar pelo bem. Ainda conclui que não podemos ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Neste momento, Simão Pedro faz a célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa frase arremata toda a linha de raciocínio utilizada pelo Mestre nesse diálogo com os apóstolos. 70 vezes 7 nos mostra que o perdão é um processo, é uma conquista que deve ser trabalhada com o cultivo de tenra semente que produzirá, um dia, bela árvore que dará muitos frutos. E em uma frase desse livro, Jesus nos mostra como deve ser feito esse cultivo. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos.
E o esquecimento também é um processo. E ele não significa que chegará um momento em que nunca mais lembraremos do fato ocorrido, e sim a transformação de como eu vejo o fato ocorrido. Onde num primeiro momento eu via o mal e a ofensa, no futuro agirei com a compreensão e aplicando perdão, que em seu ápice e plenitude é não se sentir ofendido e entender que o irmão ainda está como nós no momento de aprendizado das leis divinas. Outro entendimento equivocado que temos é que achamos que o perdão é algo que estamos fazendo pelos outros, no caso, pelos nossos ofensores. E na realidade, o perdão é a nossa libertação, pois todas as vezes que não perdoamos, trazemos a ofensa recebida para dentro de nós, nos tornando cativos. E a única forma de nos libertarmos é pelo perdão. Imaginemos que a cada vez que olharmos a ofensa recebida e conseguirmos ter mais um pouco de compreensão, é uma vez que perdoamos. Dessa forma, vamos nos livrando um pouquinho da ofensa a cada perdão. Se olharmos por esse prisma, então por que não perdoarmos 70 vezes 7 ou até mais vezes? Respondendo à pergunta do início, a apresentação do contexto foi fundamental, pois nos mostra que por mais procuremos seguir os ensinamentos do Evangelho, as dificuldades e contendas existirão, inclusive com os nossos companheiros de jornada, e que quando surgirem, a nossa atitude deve ser de perdão, inclusive o auto-perdão, pois também falharemos e necessitamos aplicar a compreensão. Caso contrário, ficaremos presos aos males e ofensas, proporcionando atraso ao nosso processo evolutivo. É uma questão de sintonia. Doando o perdão, recebemos o perdão. Assim como rogamos na oração dominical, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E para finalizar, vou ler uma mensagem de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, intitulada Perdão e Liberdade. Aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional, para que o auxílio de outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. A morte não é libertação pura e simples. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhe são próprios. Muitos conduzem consigo, além túmulo, uma taça de fel envenenado com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na terra. E muitos dos que ficam na terra conservam consigo, no coração, um vaso de fogo vivo com que destroem as melhores esperanças dos que demandam o cinzento portal do túmulo. Não procures para tua alma o inferno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Nem sempre somos nós a vítima real, de vez que, por atitudes imanifestas, induzimos o próximo
a agir contra nós, convertendo-nos ante os tribunais da justiça divina em autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitamente diante dos outros. Toda intolerância é violência. Toda dureza espiritual é crueldade. Quase sempre, a crítica é corrosiva do bem, tanto quanto a acusação, habitualmente, é um chicote de brasas. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Fiquemos com as bênçãos do Pai querido e a proteção do Divino Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. E em nosso momento de oração de hoje, iniciaremos com a poesia de Maria Dolores, intitulada A Última Aula. Sofre pregado à cruz o inesquecível Mestre, lembrando quanto viu na jornada terrestre. Vê-se menino a arguir os sábios da cidade, mostrando a inteligência a brilhar na humildade. Mentaliza Caná, onde aumenta a alegria na formação de um lar que nunca possuiria. Recorda irmãos na fé, quais Pedro, João, Tiago e os amigos fiéis às pregações do lago. Passa por privações sem que a dor o esmoreça, não tem uma só pedra em que apoie a cabeça. Lembra o deserto hostil, na prece em que se enleva, ensina paz e fé às legiões da treva. Revê a multidão que o respeita e acompanha, quando transmite à terra o sermão da montanha. Vê lugar por lugar, nos longes a que ia, espalhando a bondade, o socorro, a alegria. Mas agora, na cruz, amargurado e pasmo, escuta palavrões de ironia e sarcasmo. E diz, sentindo o fel que as injúrias lhe trazem: perdoa-lhes, Pai, não sabem o que fazem. Ele, que se entregara à caridade inteira, faz do perdão mais luz na aula derradeira. É que todo perdão, sem queixa e sem medida, é conquista de paz nos problemas da vida. E tendo toda essa inspiração, Mestre Jesus, banhados pelas sublimes vibrações do Teu Evangelho de amor profundo, sentimos os nossos corações tocados por tanta luz que se derrama sobre nós nestes instantes. E te pedimos, Jesus, pois que muito sabemos pedir, mas rogamos de coração o amparo para o reconhecimento das ações que já podemos, que já sabemos praticar. E o perdão, Mestre amigo, como refletimos, está no nosso escopo de ações, porque depende inteiramente do direcionamento da nossa vontade. Ajuda-nos, Jesus, a sentir as Tuas vibrações serenas, conclamando-nos a realizar o bem que já podemos fazer, o esforço pequenino, mas constante de todos os dias, Mestre amigo. E uma vez mais te rogamos, sê conosco, inspira-nos através dos Teus anjos de amor, benfeitores da espiritualidade maior, a nos lembrarmos sempre dos Teus exemplos sublimes, a tocarem o nosso coração, impulsionando-nos, protegendo-nos, amparando-nos os corações. E quando estivermos, Jesus, passando por maiores dificuldades, lembremos do Teu exemplo sublime na cruz, coroado pela lição do perdão, sempre. Graças te damos, Mestre amigo, pelo muito amor que se faz sentir em nossos corações nesses instantes. Que assim seja.